Bem-vindos ao Ministério Missão Sentinelas. Que o Senhor possa tocar profundamente em sua vida através desta mensagem. Shalom Adonai. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Chuvinha boa, né? Gostosa. Quando está muito calor, as pessoas ficam assim, ai, que calor, né? Aí chove, as pessoas reclamam, ai, essa chuva. Estamos vivendo um tempo de insatisfação. Mas Deus quer nos dar a satisfação. Amém? Quero agradecer aos visitantes nessa noite. Se você veio a este lugar, fala para o seu irmão assim, se você veio a este lugar, se prepara, porque Deus vai falar com você. Se Ele ainda não falou, abre bem os ouvidos. Fala assim para Ele, abre bem os ouvidos, porque Ele vai falar. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, do versículo 20. Eu só quero ler apenas o versículo 20, depois nós vamos estar acompanhando a passagem, amém? Agora vamos mudar de posição, vamos ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 20. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diz assim, estou a caminho da visão, porque aí alguém te ajuda a achar. Amém? Olha para o seu vizinho aí, encontrou? Amém? Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas do Monte Carmelo. Senhor meu Deus, aqui está a tua palavra, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, agora ungir os corações, ungir a mente, ungir o ouvido. Que essa palavra venha direto às nossas necessidades, ó Pai. E que o Senhor possa nesse momento, ó Deus, levar a nossa mente cativa ao trono da tua graça. Para que possamos aprender mais contigo, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome. Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Hoje é o quarto domingo. É o dia do culto do resgate. É o culto onde você vai resgatar a sua identidade. É o culto onde Deus vai resgatar aquilo que tinha se perdido. Amém? Monte Carmelo significa vinhedo de Deus. Sabe o que é vinhedo? Vinhedo é um lugar onde amaceta as uvas, onde é pisado as uvas para fazer o vinho. Quer dizer que o negócio hoje vai amassar. Amém? Mas a palavra do Senhor disse para Jeremias, Jeremias, desce à casa do oleiro, que eu tenho algo contigo ali. Nessa noite Deus, Ele te diz para mim e diz para você, hoje é dia de amassar, de pisar. E quanto mais se pisa, melhor é o vinho. Amém? Carmelo, monte do desafio. Elias foi convidado para estar ali no Monte Carmelo. Mas ele não era o único que estaria ali. Ele foi convidado com todos os que estavam servindo a
Baal, todos os profetas de Israel foram chamados naquele lugar. E a palavra do Senhor diz, no versículo 30, Elias disse ao povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Restauração de altar. Já pensou se eu convido um pregador para vir aqui na igreja e tem uma madeira podre aqui embaixo? E ele vem, pisa aqui, funda o pé, quebra o pé. Nós temos que sair correndo com ele para arrumar o pé. Todos os dias, se for magrinho igual o pastor Edson, né? Todos os dias nós temos que o quê? Observar o altar do Senhor. Se está tudo bem, se está tudo tranquilo. Elias, ele convidou, chegai-vos a mim. Elias estava chamando o povo porque o problema era com o povo. Elias tinha que acertar com o povo. O problema não era Elias. O problema era o povo. Mas quando Deus, ele falou com Elias, chama o povo para se achegar. Quer dizer, para chegar próximo, para ficar próximo. Se achegue. Quando Elias fala, se achegue. Cheguem mais perto. Nós precisamos nos achegar mais próximo a Deus. Para que o nosso altar venha a ser restaurado. Mas há uma necessidade de resolver uma questão. Primeiro, para restaurar o nosso altar, nós temos que resolver a questão no nosso coração. Para resolver algo no nosso altar, nós precisamos resolver a questão do coração, porque é uma questão de urgência. É algo rápido. Quando Elias, ele convoca o povo para si, o problema daquele povo era o coração dúbio. Eles estavam meio lá e meio cá. Sabe qual é o maior pecado, o maior perigo de você pecar? É você ficar em cima do muro. Nem para lá e nem para cá. É o maior pecado que temos. Quando Elias, ele convida esse povo, ele chama o povo e disse assim, chegai-vos a mim, e todo o povo se achegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Aquele povo estava calado. Estava mudo. No versículo 21 nós podemos ver, então Elias se achegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém o povo nada respondeu. Sabe por que o povo não respondeu a Elias? Porque eles estavam comprometidos com Baal. Eles não tinham nada para falar para Elias, porque eles tinham assumido um compromisso com Baal. O povo, ele se calou. O povo não respondeu nada. Quando Elias falou assim, até quando cochearei? Você sabe o que é um coxo? Uma pessoa que é coxo, ela não é nem normal e nem aleijada. Ela anda meia, vai lá e vem cá. Não é? Eles andam, tem muitos que andam com as perninhas juntinhas e vai lá e vem cá. Isso é uma pessoa coxa. E Elias estava falando assim, vocês não podem ser coxo na vida espiritual. Vocês não podem andar lá e cá. Vocês não podem atentar para dois pensamentos. Se vocês servem a Deus, serve-o. Se vocês servem a Baal, serve-o. Mas anda com um pensamento só.
Porém o povo, se calou. Eles não tinham nada para responder para Elias. Elias disse assim: para descochear espiritualmente. Coração dividido, amados, não vê o sobrenatural de Deus. Não vê. Pessoas que andam coxa, trôpega, vai para lá e vem para cá, não conseguem enxergar o sobrenatural de Deus. Não consegue. Para de cochear espiritualmente. Decida-se. Deus está esperando a sua decisão. Quando Elias chamou aquele povo, Elias não estava falando assim: olha, vocês vão morrer. Não. Elias estava falando para aquele povo. Elias estava falando no tempo de hoje. Deus está falando no tempo de hoje. Ainda há solução. Ainda há saída. Deus hoje te chama. Olha, chegue até o altar. Se aproxime de mim. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, nós começamos a ter experiências com Deus. Nós começamos a entender o que Deus quer que nós façamos na vida, da forma que nós devemos viver, da forma que nós devemos servi-los. Quem fica só observando, amado, tem a probabilidade de ficar fora. Ficar de fora. Se você fica só na observação em cima do muro, você não sabe mais, muitas vezes você não sabe mais nem quem você é na realidade. Hoje em dia está na moda dizer, encher a boca para falar: eu sou evangélico. Mas nós devemos viver o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é o evangelho da cruz. Não é o evangelho da negociação, não, toma lá e dá cá. Nós devemos viver o verdadeiro evangelho. Quando Elias estava falando para aquele povo: olha, vocês não podem ficar cocheando entre dois pensamentos. Elias estava falando para aquele povo: olha, você precisa se envolver com as coisas de Deus. Porque quando nós nos envolvemos com as coisas de Deus, nós começamos a viver as coisas de Deus. E hoje eu li algo muito interessante que dizia assim: quanto mais eu passo dificuldade, mais eu amadureço e chego na presença de Deus. Por que Deus permite que nós passamos por algumas adversidades na nossa vida? Para nós nos achegarmos até a Deus. Para nós nos aproximarmos de Deus. Para que esse Deus venha crescer verdadeiramente em nós. Elias, ele estava chamando esse povo para algo maior, que era a restauração daquelas vidas, que era a restauração do altar. Quantas pessoas hoje vivem nesse mundo machucado, ferido, desiludido até mesmo com o evangelho. Mas o Senhor te chama nessa noite para restaurar o seu altar. Muitas pessoas vivem fugindo dela mesma, para não querer encarar o problema de frente. Mas Deus te convida nessa noite: chega-se a mim, que eu me chegarei até você. É preciso essa aproximação com Deus. É preciso nós nos aproximarmos de Deus. A palavra diz, no versículo 31, que Elias tomou 12 pedras, segundo o número da tribo dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome.
Por que pedra? Porque Elias tomou 12 pedras. Você sabia que existem pedras vivas e pedras mortas? Existe. A pedra viva é aquela que deixa ser moldada, deixa ser trabalhada, deixa ser lapidada. Essa é a pedra viva. E a pedra morta é aquela que não deixa ser tratada. Já viu o crente Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. É lá da sua terrinha, né? Lá da Bahia. Olha o que Deus fez. Ele trouxe pessoas de vários lugares aqui. Trouxe o pastor que é lá de São Paulo. Trouxe a amada ali que é lá da Bahia. Trouxe a Fernanda, né, Fernanda? Que mora muito longe, mas glória a Deus, ela rompeu em fé hoje. Chegou até esse lugar, né? Fernanda mora do outro lado da rua. Mas graças a Deus ela conseguiu chegar até aqui. Mas as pedras mortas, elas não se deixam ser tratadas. Elas não se deixam ser moldadas. Ela não deixa ninguém limpar, ninguém cuidar. Eu sei de tudo, eu posso tudo, eu faço tudo. A Bíblia ninguém precisa me ensinar, porque eu sei a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Mas saiba de uma coisa. Para subir, é preciso descer. É preciso se humilhar. Porque a palavra do Senhor, ela diz para mim, diz para você, que os humilhados, eles são exaltados. E os exaltados, eles são humilhados. Há um tempo na nossa vida que nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Precisamos falar para o Senhor: Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, eu não consigo, eu não vou dar conta. Eu não vou chegar lá onde o Senhor está planejando para mim chegar. Mas eu estou aqui, Senhor. Vem restaurar o meu altar. Eu preciso de restauração no altar. Eu preciso que fique firme as coisas no meu altar. E a palavra do Senhor disse que Elias edificou ali o altar. Colocou aquelas pedras. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois ele fez uma vala em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu novilhos em pedaços, pô-los sobre a lenha e disse: enche de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei 2ª vez. E o fizeram. Disse mais: faz a 3ª vez. E o fizeram a 3ª vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água aquela valeta que ele fez em volta do altar. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se ao profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, fique hoje sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz estas coisas. As coisas de Deus têm que ser feitas com ordem e decência. As coisas para Deus têm que ser feitas com muito zelo. Deus, Ele gosta de organização. Fala para o seu amigo aí do lado: Deus gosta de organização. Amém? Elias não simplesmente foi lá, jogou um pedaço de pau lá e mandou fogo naquilo ali, não. Havia algo maior. Deus queria fazer algo muito maior naquele lugar. E a Bíblia diz que Elias arrumou o altar bonitinho, de pedra. Ele teve o cuidado de separar em pedaços o novilho. Ele teve cuidado ele teve o zelo de organizar tudo. E eu vejo o zelo também, quando Deus falou para Moisés: Moisés,
Agora é preciso construir o tabernáculo. É preciso fazer a tenda de oração. É preciso fazer um lugar para que o povo venha adorar. Mas Moisés, você vai fazer assim, ó. Essa cor você vai colocar nessa cortina. Essa cor você vai colocar aqui. Em tal lugar você vai fazer assim. Você vai fazer porque Deus gosta de organização. Naquela época, lá enquanto o povo estava peregrinando, Deus, ele teve o cuidado de falar com Moisés de forma em forma. E mostrou a Moisés o desenho da arca, mostrou a Moisés como tinha que ser feito. Ele teve o cuidado do bracelete da arca. Ele teve cuidado de falar com Moisés da forma que iria introduzir o varão ali para segurar a arca. E a Bíblia diz que quando fizeram tudo, terminou tudo, a glória desceu naquele lugar. Quando nós fazemos as coisas de Deus com zelo, Deus, ele derrama a sua glória. Segunda coisa, quando eu leio essa mensagem, eu aprendo que quando Elias, ele manda derramar sobre o altar água, e manda a segunda vez, e manda a terceira vez, aquela água começa a escorrer naquela valeta em volta do altar. Eu entendo que nós precisamos construir um reservatório. A água é a palavra que vem derramando sobre o altar. E nós precisamos ter um reservatório dessa água em volta do altar. É como se nós fôssemos ler a palavra a passagem das 10 virgens, lembra? 10. 5 tinha reserva. As outras 5 não tinham. 5 estava pronta, com o seu altar bonito, restaurado, transformado, equilibrado. 5 estava na presença do Senhor. 5 estava diante da glória do Senhor. Conseguiram ver o noivo chegar. As outras 5, as nécias, loucas, não tinha reserva. Não tinha. Fala assim, eu preciso ter reserva. Você precisa ter reserva, que é a palavra do Senhor. No Salmo 25 ele diz que ele tem segredos para você. Sabia? Deus, ele tem segredo para te revelar. Quem procura restaurar o altar sabe dos segredos. Nós não podemos ver Deus como meios de fins lucrativos. Nós temos que ver Deus como um canal de bênção para as nossas vidas. Amém? Fala para o seu irmão assim, eu sou um canal de bênção. Precisamos restaurar o nosso altar. Reservatório em volta do altar é a palavra do Senhor. E quando Deus, Elias falou, Senhor, eu já fiz tudo que o Senhor precisava fazer. Agora é contigo. Como que nós temos levado a nossa vida diante de Deus? Como que nós temos levado o ministério que Deus confiou nas nossas mãos? Como que nós podemos falar para o Senhor, igual Elias falou aqui, Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu és Deus e que de Ti fizeste retroceder o coração deles. Como que eu posso chegar até o Senhor e pedir que Ele venha derramar fogo
naquele altar se eu não tenho reservatório? Eu preciso ter reservatório. E quando Elias disse para Deus, já está tudo pronto. Você tem falado para Deus que está tudo pronto? Como que Ele tem visto as suas obras? Lembre-se que Deus gosta das coisas organizadas, com zelo. Nós não podemos fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. Eu vou lá, eu vou mandar uma comida de micro-ondas, né? Antes de ir para o culto, eu vou lá e pá na internet, vou lá ver o que está melhor ali. Aí tem pregador que está levando até o notebook para lá e fica ali, né? Olhando a mensagem, que não estudou nada em casa. Como que nós temos feito a obra do Senhor? A palavra do Senhor. Quem quer restaurar o altar tem que ter zelo. Precisa ter zelo pela palavra. Deus está falando que Ele quer que você restaure o seu altar. Cuidado com o altar de Deus. Aquilo que você não quer para você, não faça com Deus. Quer ver? Vamos analisar o seu cônjuge, o teu marido, a tua esposa. Vamos pensar. Marido tem mania de chegar em casa, né? Vup, sapato para um lado, joga o paletó para o outro e vai jogando. Até chegar no determinado lugar da casa que ele vai estar ali. A mulher vem catando atrás, você não pode fazer isso, você é muito relaxado, você é aquilo, você é aquilo outro. Vamos analisar os nossos filhos. Quando os filhos começam a espalhar um monte de coisa pela casa, aí os pais, a mãe ou o pai começa a catar e fala assim: olha como que você está tratando essa casa, olha que eu arrumo. Eu estou cansado de arrumar essa casa e você não organiza essa casa. Não deixa essa casa organizada. Você gosta? Você gosta de bagunça na sua casa? Deus também não gosta no altar dele. Deus não gosta de bagunça no altar dele. Restaurar o altar. Não podemos fazer as coisas de Deus com desleixo. Deus é Deus de detalhes, amado. Ele gosta das coisas com detalhes. Eu vejo que Deus, Ele gosta das coisas em detalhes, quando Ele, lá no livro de Gênesis, no primeiro capítulo de Gênesis, quando Ele começa, Ele pega o caos, a ordem, para transformar em glória. A palavra do Senhor diz que Ele olha o caos, Ele olha a terra estava sem forma e vazia. E Ele separou a noite do dia, separou o sol, as estrelas, Ele separou os peixes do mar com os peixes da água doce, Ele separou e foi separando e foi organizando, ordem. E Ele, quando viu tudo, que estava tudo pronto, Ele foi lá e formou o homem e a mulher. E ali, quando Ele formou tudo, a palavra do Senhor diz que Ele viu que tudo era muito bom. E ali Ele pegou e derramou o quê? A sua glória. Deus é Deus de detalhes. Salomão, ele construiu o templo para o Senhor. Davi ensinando Salomão, Davi já estava muito velhinho, ensinando Salomão: olha, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim, as portas tem que ser assim, esse lado tem que ir para o oriente, esse lado para o ocidente, e você vai fazendo isso, vai fazendo aquilo. E Salomão foi arrumando, e aquilo foi alegrando o coração de Salomão, e aquilo foi trazendo alegria para a vida de Salomão. E quando tudo terminou, a glória de Deus entrou naquele lugar, no templo do Senhor.
Se não houver dedicação, nós não vemos a glória de Deus. Fique de pé. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos. Deus quer que você restaure o seu altar. Obrigado por ouvir a mensagem da semana. Para maiores informações, acesse nossa página facebook.com/mmsentinelas.